Depois do trabalho, passei no shopping para fazer compras no supermercado que havia lá dentro. Após pagar no caixa, já estava a caminho da saída quando uma atendente idosa me parou de repente e disse baixinho: "Não saia agora pelo corredor principal, vá pela saída de serviço. Eu abro a porta para você." Obedeci, e ao dar o primeiro passo, fiquei paralisada com o que vi. Sejam bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a você uma agradável escuta desta história envolvente. Marina acordou naquela manhã antes do despertador. O sol de outono mal atravessava as cortinas pesadas e ela já estava deitada de olhos abertos, olhando para o teto. Hoje era quinta-feira e amanhã fariam 15 anos. 15 anos desde aquele dia em que ela, de vestido branco com gola de renda, ficou diante de Roberto, num pequeno cartório na periferia da cidade, e disse: "Sim." Ela virou a cabeça. Roberto dormia de lado, de costas para ela. A coberta tinha escorregado do ombro dele, e Marina mecanicamente se estendeu para ajeitá-la, mas deteve a mão no meio do caminho. Ultimamente, ele não gostava que ela o tocasse enquanto dormia. Estremecia, se afastava, dizia que dormia mal por causa de problemas no trabalho. Marina levantou em silêncio e foi para a cozinha. O assoalho antigo rangeu sob seus pés. Ela conhecia cada tábua daquele apartamento. Sabia onde pisar para não fazer barulho. A cafeteira chiou, preenchendo o ambiente com o aroma familiar. Pela janela, a cidade acordava. Lá embaixo, a porta do prédio bateu. Um carro passou, o cachorro do vizinho latiu. Ela tirou a manteiga da geladeira, colocou o pão sobre a mesa. Café da manhã para 2, como sempre. Roberto gostava de torradas com queijo e tomate. Ela preferia ricota com mel. Em 15 anos, esses pequenos hábitos haviam se tornado parte dela mesma. Enquanto a frigideira esquentava, Marina fatiou o tomate em rodelas finas, do jeito que Roberto gostava. Nem grossas, nem transparentes. Exatamente assim. Ele nunca havia pedido, mas ela tinha percebido logo no primeiro ano de vida juntos. Quando Roberto apareceu na cozinha, Marina já tomava sua segunda xícara de café. Ele entrou apertando os botões da camisa, com o cabelo ainda molhado do banho. "Bom dia", ela disse sorrindo. Ele respondeu, passando por ela até a cafeteira sem nem olhar para ela. Marina o acompanhou com o olhar. Antes, ele a beijava de manhã. Nada especial, apenas roçava os lábios na têmpora ou na bochecha ao passar. Quando isso havia parado, ela tentou se lembrar e não conseguiu. As mudanças aconteceram tão gradualmente que ela quase não as notou. "Hoje vou chegar tarde do trabalho", disse Roberto, passando manteiga no pão. "Relatório trimestral." "Tudo bem, eu queria começar a preparar o jantar de amanhã. Você se lembra? Amanhã é nosso..." "Lembro", ele a interrompeu. "Aniversário de casamento." Ele pronunciou aquela palavra como se não significasse nada, como se fosse apenas uma data no calendário. "Eu pensei em fazer frango ao molho de creme", ela disse, esforçando-se para manter a voz firme. "Como naquele primeiro aniversário." "Você lembra?" Roberto mastigava a torrada olhando para o celular. Faz o que quiser." Marina se virou para a janela. Lá fora, pombos brigavam por uma casca de pão no parapeito do prédio vizinho. Depois do café da manhã, Roberto foi para o trabalho sem nem se despedir direito. Gritou um tchau já no corredor e bateu a porta. Marina ouviu seus passos se distanciando na escada. Ela arrumou a mesa, lavou a louça, enxugou cada prato até secar, depois limpou o fogão, embora já estivesse limpo. As mãos se moviam automaticamente, enquanto os pensamentos estavam longe. Marina foi para a sala e parou diante da estante de livros. Ali, entre as obras completas, estava um álbum de fotos antigo com capa de veludo. Ela o pegou, sentou no sofá e abriu a primeira página. Fotos do casamento. Ela de vestido branco costurado por uma costureira conhecida, ele de terno emprestado de um amigo. Os dois jovens, magros, felizes. Em uma das fotos, eles se davam garfadas de bolo.
e ela tinha creme no nariz enquanto ele ria. Marina passou o dedo sobre a fotografia. Onde estava aquela pessoa? Aquele Roberto que a olhava como se ela fosse um milagre? Ela se lembrou de como se conheceram. Ela tinha 23 anos, ele 27. Ela trabalhava como contadora numa construtora. Ele veio se candidatar a uma vaga de engenheiro. Se encontraram no corredor. Ela carregava uma pasta com documentos. Ele estava apressado para a entrevista. Os papéis voaram pelo chão. Os dois se abaixaram para recolhê-los, alcançaram o mesmo documento ao mesmo tempo e seus olhares se cruzaram. "Com licença", ele disse naquele momento. "Não tem problema", ela respondeu. Seus dedos se tocaram sobre a nota fiscal e Marina sentiu um arrepio percorrer sua pele. E uma semana depois, ele a esperava após o trabalho com um buquê de margaridas. Não rosas, não gérberas, margaridas. Ele havia descoberto em algum lugar que eram as flores favoritas dela. Mais tarde confessou que tinha perguntado para os colegas. Marina fechou o álbum. Quando foi a última vez que ele lhe deu flores? Parecia ter sido no aniversário de 40 anos dela, 3 anos atrás. Rosas vermelhas, genéricas, compradas na floricultura perto do metrô. Ela foi para a cozinha e abriu a geladeira. Na porta havia uma lista de compras. Frango, cogumelos, cebola, alho, chocolate para o bolo, ovos, farinha também. Mas creme de leite não tinha. Marina foi procurando nas prateleiras. Leite e iogurtes. Creme de leite não tinha. Ela tinha certeza de que tinha colocado na cestinha. Ficou parada diante da vitrine, escolhendo entre as marcas. Ou não tinha pegado. Talvez se distraiu. Sem o creme, o molho não ficaria bom. Dava para substituir por creme de leite azedo, mas seria um sabor diferente. Não aquele de 15 anos atrás, quando estavam sentados à mesinha pequena no apartamento alugado. Aquela noite, ela lembrava até nos mínimos detalhes. Velas nos castiçais emprestados da vizinha, a toalha de mesa, a única decente, comprada especialmente, uma garrafa de vinho que escolheram juntos, discutindo se tinto ou branco combinava melhor com frango. Roberto tinha dito que era o melhor jantar de sua vida. Ela havia confundido açúcar com sal no bolo. E mesmo assim, os dois o comeram até a última migalha, rindo. "Não tem problema", disse Roberto naquela época. Pelo menos vai ter o que lembrar. No ano passado ele não disse nada, apenas comeu, agradeceu e foi ver televisão. Marina queria que desta vez tudo fosse perfeito. Talvez se fizesse exatamente igual àquela vez, o mesmo molho, as mesmas velas. Algo voltaria. Ela olhou para o relógio. Quase 11. Se fosse agora, voltaria para casa ao meio-dia. Marina trocou de roupa, colocou um vestido cinza, pegou a jaqueta e saiu de casa. No corredor cheirava a batata frita. A vizinha do terceiro andar, Dona Antônia, sempre cozinhava cedo. Marina se encontrou com ela perto das caixas de correio. "Está se preparando para uma festa?" perguntou a vizinha. "É, amanhã é nosso aniversário de casamento. 15 anos. Ah, lembro do casamento de vocês. O Roberto estava tão feliz, ficava falando de você para todo mundo." Marina sorriu e acenou com a cabeça. Não disse que fazia tempo que não ouvia nada parecido vindo do marido. Até o shopping eram 15 minutos de carro. Marina ia lá todo sábado havia 3 anos. Antes ia junto com Roberto para fazer as compras no supermercado. E ele carregava as sacolas. Era um pequeno ritual deles. Na fila do caixa, conversavam sobre os planos da semana. Às vezes, simplesmente ficavam em silêncio juntos. Um silêncio aconchegante, de casal. Nos últimos meses, Roberto cada vez mais arranjava desculpas. Ora estava cansado, ora precisava trabalhar em casa. Marina se acostumou a ir sozinha. Ela estacionou no lugar de sempre, terceira fileira perto do pilar. Entrou no interior fresco do shopping e foi direto ao supermercado. Num dia útil, o lugar estava estranhamente tranquilo, sem multidões, sem filas. Apenas compradores esporádicos circulavam entre as prateleiras e uma faxineira passava o rodo no chão.
Uma música suave dos anos 80 tocava ao fundo. Marina foi até a seção de laticínios. O creme de leite estava lá de imediato, gordo, com 30%. Ela colocou 2 embalagens na cestinha e foi para o caixa. No caixa estava Dona Zilda, uma mulher idosa com cabelos grisalhos presos num coque arrumado e rugas gentis ao redor dos olhos. Ela geralmente trabalhava nos dias úteis. "Bom dia, Marina", sorriu a caixa. "Você não vem nesse dia normalmente." "Bom dia. Esqueci o creme de leite. Amanhã é meu aniversário de casamento. Estou preparando um jantar especial." "Parabéns. Quantos anos juntos?" 15. "Uma data bonita, importante." "Eu e meu Valdir vivemos 47 anos juntos. Que ele descanse em paz." "Minhas condolências", disse Marina baixinho. "Obrigada, querida. Já faz 3 anos que estou sozinha. De manhã acordo, estendo a mão e está vazio." Dona Zilda passou o creme de leite. Marina aproximou o cartão do terminal. "O tempo está bom", disse a caixa. "E estavam prevendo chuva." "É." Os meteorologistas erraram. Marina já tinha pegado a sacola e estava prestes a ir embora quando Dona Zilda, de repente, se inclinou sobre a esteira em direção a ela. Seu rosto havia mudado. O sorriso suave havia desaparecido. Algo tenso havia tomado seu lugar. "Querida", ela disse baixinho, quase sussurrando, "não saia pelo corredor principal. Vá pela saída de serviço. Eu abro para você." Marina ficou desconcertada. A sacola em suas mãos balançou. "Como? Por quê?" "Só me ouça, por favor." "Não pergunte agora." Nos olhos da mulher idosa havia uma preocupação sincera, maternal, a que Marina um dia vira nos olhos da própria mãe. "Certo", ela disse. Dona Zilda levantou do caixa e acenou para a colega. "Leninha, me substitui um minutinho." Depois levou Marina por entre as prateleiras de produtos de limpeza, por uma porta com placa de somente para funcionários, até um corredor estreito iluminado por lâmpadas fracas. "Em frente e vire à direita", ela disse. "Tem uma saída para o pátio." "A porta está aberta, só vá devagar." "Dona Zilda, o que está acontecendo? Você está me assustando." Mas a caixa apenas balançou a cabeça. Em seus olhos brilhou algo. Pena, talvez, ou compaixão. "Vai, querida. Você vai entender depois. E se segure." E voltou para o salão. Marina ficou sozinha no corredor. Sob seus pés havia um linóleo gasto em quadradinhos verde acinzentados. Cheirava a produto de limpeza e algo ácido. As unidades de refrigeração zumbiam atrás da parede. Um lugar estranho, alheio. O coração batia mais rápido que o normal. Marina apertou a sacola contra o peito e deu alguns passos à frente. O que tudo isso significava? Talvez tivesse acontecido algo no salão. Ela caminhou mais um pouco e de repente ouviu vozes. Em algum lugar à direita, atrás de uma porta entreaberta com uma placa escrita "Sala de Descanso", uma risada feminina, jovem, arrogante, e uma voz masculina em resposta, grave, calma, familiar. Marina parou. As pernas pregaram no chão. "Tá tudo certo", dizia a mulher. "Ela vai vir como de costume no sábado. Eu sei a rotina dela, toda semana é a mesma coisa." "E daí?" perguntou o homem. Marina parou de respirar. Aquela voz, aquelas entonações, ela as ouvia todos os dias há 15 anos. "Eu enfio na bolsa dela uma pulseira do setor de joias, enquanto ela estiver escolhendo iogurte no supermercado. A segurança vai parar ela na saída. Tem câmeras, vai ficar tudo registrado. E se não encontrarem? Vão encontrar. Eu fico de olho. Aí vai ser furto, polícia, ficha criminal. Com ficha criminal, ela fica em situação muito pior no processo de divórcio. Perde credibilidade, fica sem condições de brigar por nada. E você fica com o apartamento." "Que espertinha!" O homem riu, e aquela risada atingiu Marina bem no fundo do coração. "Já estava na hora de me livrar dela. Estou cansado, não aguento mais. Logo vamos viver direito." Marina cobriu a boca com a mão para não gritar. A sacola escorregou de seus dedos e caiu suavemente no chão.
Era a voz de Roberto, seu marido, o homem com quem vivera 15 anos, o homem para quem estava se preparando para cozinhar um jantar especial. Ela ficou parada, sem conseguir se mover. As pernas ficaram bambas, os ouvidos zuniam. O corredor balançou, as vozes continuavam. Eles discutiam detalhes, riam, mas Marina já não ouvia as palavras. Apenas um zumbido, como se estivesse afundando na água. Depois, algo clicou em sua cabeça. Instinto. Preciso ir embora. Em silêncio, sem ser notada. Marina se abaixou, pegou a sacola. As mãos tremiam. Deu um passo para trás, tentando não fazer o linóleo chiar. Mais um. Virou-se e foi até a saída, em frente e à direita. A porta pesada cedeu com facilidade. Ela saiu para o pátio banhado pelo sol de outono. Contêineres de lixo, uma van de serviço, um muro de concreto. Cheirava a gasolina e folhas úmidas. Marina caminhava até o carro sem sentir as pernas, como um robô. Contornou o prédio, encontrou o carro na terceira fileira, perto do pilar, entrou, colocou as mãos no volante. A sacola com o creme de leite estava ao lado. Tão ridícula, tão desnecessária agora. Ela não chorou. As lágrimas não vieram. Havia apenas uma estranha dormência, como depois de uma anestesia no dentista. Como se as emoções tivessem se desligado para protegê-la da dor que viria mais tarde. Marina ligou o carro e saiu do estacionamento. O rádio ligou. Uma música de amor. Ela desligou com um movimento só. O silêncio era melhor. 15 anos. 15 anos ao lado de um homem que havia acabado de dizer: "Estou cansado, não aguento mais." E ria com uma mulher enquanto planejava jogá-la na cadeia. A cidade pela janela parecia estranha. Ruas conhecidas, prédios conhecidos, tudo havia se tornado diferente. Como se ela olhasse para sua própria vida de fora. Ela chegou em casa, subiu ao 5º andar, abriu a porta, entrou no corredor. Silêncio. O relógio na parede tic-tac. Marina colocou a sacola sobre a mesa da cozinha e sentou num banco. Olhou para a geladeira, para a lista de compras, para suas mãos. Amanhã é aniversário de casamento, 15 anos, e tudo havia sido uma mentira. Marina não sabia quanto tempo ficou sentada na cozinha. O sol havia se deslocado, e uma faixa oblíqua de luz agora incidia sobre a geladeira, iluminando um arranhão no esmalte branco, rastro do dia em que Roberto havia tropeçado ao trazer uma mesa nova. Eles tinham rido, dizendo que a geladeira havia levado um ferimento de guerra. A sacola com o creme de leite ainda estava sobre a mesa. Condensação se formara na embalagem e escorria em gotinhas pela toalha de mesa. Marina olhava para essas gotas e não conseguia se forçar a levantar e guardar o creme na geladeira. Qual seria a diferença agora? Ela tentou organizar na cabeça o que havia ouvido. As palavras giravam em círculos, como um disco travado. Enfiar a pulseira, furto, ficha criminal. Já estava na hora de me livrar dela. A voz de Roberto, a risada dele. Aquela mesma risada que ela um dia tanto amara. Marina levantou e foi até a pia com as pernas enrijecidas, abriu a torneira, encheu as palmas com água e jogou no rosto. A água fria ardeu na pele, escorreu pelo pescoço, molhou o colarinho do vestido. Ela se olhou no reflexo do vidro escuro do armário da cozinha. Rosto pálido, olhos arregalados, mechas úmidas nas têmporas. Isso não pode ser verdade. Eu ouvi errado. Ou era outra pessoa com uma voz parecida. Há tantos homens com voz grave na cidade, mas ela sabia que não havia ouvido errado. Conhecia aquela voz tão bem quanto seu próprio nome. 15 anos adormecendo ao lado dela. 15 anos a ouvindo todas as manhãs. Era Roberto. Marina voltou à mesa e automaticamente guardou o creme de leite na geladeira. Depois ficou parada diante da porta aberta, examinando as prateleiras. Aqui, os iogurtes que ele gostava. Aqui o queijo que ela comprava especialmente para ele. Já aqui as sobras da sopa que havia feito 2 dias atrás. Tudo isso era a vida deles juntos, o cotidiano deles, os hábitos deles. Ela fechou a geladeira e encostou as costas nela.
A cabeça foi clareando, como se uma névoa começasse a se dissipar. E junto com a clareza veio a dor, surda, sufocante, como uma pedra no peito. Roberto quer me incriminar. Quer que eu seja presa por um furto que não cometi. Quer me prejudicar no divórcio e ficar com o apartamento. E está fazendo isso junto com uma mulher, uma vendedora do shopping, sua amante. Marina pronunciou essa palavra em voz alta e se surpreendeu com a calma com que soou. Amante. O marido tem uma amante e eles estão juntos planejando como destruir sua vida. Ela foi ao quarto e sentou na cama. Na mesinha de cabeceira havia uma foto de casamento numa moldura, aquela mesma em que estavam se dando garfadas de bolo. Marina pegou a moldura, virou nas mãos. Rostos felizes, olhos brilhantes. Quando tudo havia mudado? Em que momento aquele homem que a olhava com tanto amor se tornara alguém que queria jogá-la na cadeia? Ela começou a recordar os últimos meses, a procurar sinais que havia ignorado. E eles apareceram um após o outro, como pedrinhas no caminho que ela desviava com cuidado, sem querer enxergar. Roberto ficando mais tarde no trabalho cada vez mais. Relatórios trimestrais, reuniões urgentes, problemas com fornecedores. Ela acreditava, não fazia perguntas desnecessárias. Uma boa esposa não deve interrogar o marido. Ele voltava para casa e ia direto tomar banho. Antes, primeiro a beijava, contava sobre o dia. Agora passava sem dizer nada, direto para o banheiro, 20 minutos debaixo d'água. Ela pensava que ele estava cansado e queria lavar o dia de trabalho. O celular, que passou a carregar para todo lado. Antes deixava na cozinha quando ia ao banheiro, na mesinha quando ia dormir. Agora não largava das mãos. Ela notou, mas se convenceu de que era por causa do trabalho. O cheiro. Ela de repente se lembrou. Algumas vezes ele cheirava a algo estranho. Não ao perfume dele, não ao sabão em pó com que ela lavava as camisas. Algo floral, adocicado. Ela atribuiu ao fato de poder ter se encostado acidentalmente numa colega no escritório. Marina apertou a moldura com tanta força que os dedos ficaram brancos. Quanto tempo ela havia mentido para si mesma, fechado os olhos para o óbvio. Ela colocou a foto de volta na mesinha, de cara para baixo. Não conseguia mais olhar para aqueles rostos felizes. O relógio marcava 2 da tarde. Roberto voltaria à noite, como sempre. Jantaria, assistiria televisão, dormiria. E no sábado ela iria ao supermercado dentro do shopping, e uma mulher enfiaria uma pulseira em sua bolsa, e sua vida estaria arruinada. Marina se levantou e andou pelo quarto. Preciso fazer algo, não posso ficar aqui sentada esperando. Mas o quê? O que posso fazer? Ligar para Roberto, dizer que sabe de tudo, e aí? Ele vai negar, mentir, inventar um novo plano. Ou simplesmente vai embora, leva as coisas, e ela fica sem nada, sem marido, sem provas, com o coração partido. Ir à polícia. E o que ela vai dizer? Que ouviu uma conversa num corredor de serviço do shopping? Sem provas, sem testemunhas. Não vão acreditar. Vão achar que ela é uma esposa ciumenta inventando histórias. Marina parou diante da janela. No pátio, crianças brincavam no parque de areia. Uma mãe jovem balançava um carrinho. Vida normal, dia normal. E dentro dela tudo estava desmoronando. Ela se lembrou de Dona Zilda, de como ela havia se inclinado, de como olhava com preocupação e compaixão. A Caixa sabia, de alguma forma sabia sobre o plano e decidiu avisá-la. Por quê? Elas mal se conheciam. Trocavam cumprimentos no caixa, comentavam sobre o tempo. Mas Dona Zilda não ficou calada, arriscou seu emprego, possivelmente se colocou em perigo. Por quê? Por uma mulher que ela via uma vez por semana. Marina sentiu um nó subir até a garganta. Na última hora, ela havia descoberto que o marido a traíra e que uma pessoa completamente estranha estava tentando salvá-la. Ela voltou para a cozinha e serviu água. As mãos já não tremiam tanto. A cabeça funcionava com mais clareza. Preciso pensar. Preciso ser mais esperta do que eles. Marina tirou do armário um caderno e uma caneta.
Aquele mesmo caderno em que havia planejado o jantar especial. Virou a página e começou a escrever. O que ela sabe? Roberto e uma mulher cujo nome ela não chegou a ouvir. A mulher trabalha no shopping, no setor de acessórios ou joias, onde se vendem pulseiras. Eles planejam enfiar uma joia em sua bolsa no sábado, quando ela for às compras no supermercado. O que ela precisa? Provas, testemunhas, algo que possa mostrar à polícia, ao tribunal. Marina pensou. No shopping há câmeras. Se a mulher enfiar a pulseira, ficará gravado. Mas a gravação ficará com a segurança, e a segurança trabalha para o shopping. Se a mulher trabalha lá, pode ter contatos. Precisa de uma garantia. Precisa de alguém que veja tudo, alguém em quem confie. Marina pegou o celular, mas parou. Em quem ela pode ligar? Em uma amiga. Ela tinha amigas antigamente, da faculdade e de trabalhos anteriores, mas depois do casamento elas foram se distanciando. Roberto não gostava quando ela passava tempo sem ele. Não proibia, não. Apenas franzia as sobrancelhas, fazia cara de ofendido e era mais fácil ficar em casa. Ela foi repassando os nomes na memória. Cláudia havia se mudado para o interior. 5 anos que não se falavam. Tânia, brigaram por alguma bobagem, nunca fizeram as pazes. Irene, tem a própria vida, 3 filhos, sem tempo. Restou só Natália. Elas haviam estudado juntas na faculdade, no mesmo curso. Natália havia se formado em Direito, trabalhava em algum escritório. Se parabenizavam no aniversário, trocavam mensagens esporadicamente. Marina encontrou o número no celular. O dedo ficou parado sobre o botão de ligar. O que ela ia dizer? Roi, faz 2 anos que a gente não se vê, e meu marido quer me prender. Mas não havia outra saída. Ela tocou em ligar. 1 toque, 2, 3. Marina já queria desligar quando a linha atendeu. Alô? Natália. Oi, sou a Marina. Marina? Meu Deus, quanto tempo! Como você está? Na voz havia uma surpresa genuína e alegria. Marina sentiu um aperto na garganta. Natália, preciso de ajuda. Eu sei que faz tempo que a gente não fala e vai soar estranho, mas... O que aconteceu? A voz ficou séria imediatamente. Marina respirou fundo e começou a contar. Sobre o shopping, sobre Dona Zilda, sobre o corredor de serviço e as vozes atrás da porta, sobre Roberto e as palavras dele, sobre o plano com a pulseira. Natália ouviu em silêncio, sem interromper, e ao final soltou um longo suspiro. Você está falando sério? Eu gostaria que fosse brincadeira. A voz de Marina vacilou. Mas eu ouvi a voz dele, Natália. Eu não poderia ter errado. Espera. Ele está planejando te incriminar por furto para te prejudicar no divórcio e ficar com o apartamento? Sim, e ele tem uma cúmplice que trabalha no shopping. Natália ficou em silêncio por alguns segundos. Marina, isso é crime, fraude processual, estelionato, denúncia falsa. Se conseguirmos provar que eles planejaram isso, os 2 podem pegar cadeia. Marina sentiu algo se mexer no peito. Não era esperança ainda, apenas a sombra dela. Mas como provar? Não tenho nada. Só o que eu ouvi. Quando eles planejam fazer isso? No sábado depois de amanhã? Sim. Bom, então temos tempo. Escuta bem. Você precisa se comportar como de costume. Não deixar transparecer que sabe de algo. Você consegue? Marina imaginou como ficaria olhando nos olhos de Roberto, conversando com ele, sentando à mesma mesa. Seu estômago revirou. Vou tentar. Não tente. Faça. É importante. Se ele desconfiar, eles vão mudar o plano e a gente não consegue provar nada. E no sábado você vai ao supermercado como sempre. Só que não sozinha. Com quem? Eu apareço e trago um conhecido da polícia. A gente vai ficar observando. Quando essa mulher tentar enfiar a pulseira em você, a gente a pega em flagrante. Marina apertou o celular com tanta força que os dedos doeram. E se não der certo? E se ela conseguir e me acusarem? Não vai conseguir. A gente vai estar por perto. E mais, tente amanhã descobrir mais sobre essa mulher, o nome, onde exatamente ela trabalha.
Qualquer informação vai ajudar. Como eu descubro? Inventa um jeito. Você é esperta, Marina. Sempre foi esperta. Só esqueceu disso. Marina fechou os olhos. Esperta. Uma vez ela pensava assim de si mesma. Depois se casou e aos poucos virou simplesmente a esposa. Aquela que cozinha o jantar, lava as camisas, não faz perguntas desnecessárias. Obrigada, Natália. Não precisa. Se segura e me liga amanhã. Me conta o que conseguiu descobrir. Marina desligou e olhou pela janela. O sol já estava declinando. O céu se tingiu de rosas e laranjas. Uma tarde bonita, serena. Ela ouviu a chave girar na fechadura. O coração disparou e foi parar na garganta. Roberto havia chegado do trabalho. Marina rapidamente guardou o caderno na gaveta, enfiou o celular no bolso, ficou de pé perto do fogão, abriu a geladeira, tirou os ingredientes, imitando um cenário comum. Oi, disse Roberto do corredor. Oi. Ela se esforçou para que a voz soasse normal. Como foi o trabalho? Normal. Ele foi para a cozinha e encheu um copo d'água. Marina olhava para as costas dele. Ombros largos, corte de cabelo curto, uma pinta no pescoço. Tão familiar, tão próximo e agora tão estranho. O que tem para o jantar? Ele perguntou sem se virar. Pensei em fazer macarrão. Com cogumelos, está bom? Normal. Ele foi para o quarto e logo de lá veio o som da televisão. Marina ficou no fogão cortando os cogumelos, enquanto na cabeça girava. Já estava na hora de me livrar dela. Estou cansado. Ela cortou o dedo e não percebeu até o sangue pingar na tábua de cortar. Colocou a mão sob a água fria, cobriu com um curativo da farmacinha. Roberto não saiu para perguntar o que havia acontecido. No jantar, sentaram um diante do outro. Roberto comia olhando para o celular. Marina o observava e pensava: quem é você? Quando você se tornou essa pessoa? Ou sempre foi assim e eu não queria ver? Gostoso, ele disse sem levantar os olhos. Mas obrigada. Ela se forçou a comer algumas colheres. A comida não tinha sabor. Amanhã é nosso aniversário, ela disse. Vou preparar um jantar especial. Como combinamos? Roberto finalmente a olhou. Em seus olhos brilhou algo, irritação, impaciência, e sumiu imediatamente. Tá bom. Marina terminou a água e se levantou da mesa. Estou cansada. Vou dormir mais cedo. Vai. Ela foi para o quarto e se deitou na cama sem se trocar. Ouvia Roberto assistindo televisão, andando pelo apartamento, falando ao telefone com alguém em voz baixa, quase sussurrando. Com ela, com aquela mulher. Marina deitava no escuro olhando para o teto. Amanhã é aniversário de casamento, 15 anos. E depois de amanhã é sábado e ela vai estar pronta. A noite passou como num sonho nebuloso. Marina estava deitada de olhos fechados, fingindo dormir, quando Roberto finalmente veio para o quarto. Deitou do seu lado, se virou de costas para ela. Alguns minutos depois, a respiração foi se tornando regular. Dormiu. E ela não fechou os olhos até o amanhecer, prestando atenção em cada suspiro dele e pensando em como uma pessoa pode dormir tão tranquilamente, planejando destruir a vida da própria esposa. A manhã de sexta-feira começou como sempre. Roberto levantou, tomou banho, tomou café da manhã. Marina se movia pela cozinha no piloto automático. Servia o café, cortava o pão, passava manteiga. As mãos faziam o trabalho habitual, enquanto a cabeça estava ocupada com outra coisa. Hoje vou chegar mais cedo, disse Roberto, tomando o último gole de café. Afinal, é nosso aniversário. Marina quase derrubou a xícara. Ele estava falando sério. Depois de tudo que havia tramado, pretendia comemorar o aniversário. Ótimo! Ela se forçou a sorrir. Vou preparar o frango que você gosta. Ele foi embora, e Marina ficou sozinha. A louça poderia esperar. Agora ela tinha algo mais importante a fazer. Ela pegou o celular e ligou para Natália. Oi! A voz da amiga estava animada. Como você está? Conseguiu dormir? Quase nada. Natália, fiquei a noite toda pensando. Preciso descobrir quem é essa mulher. Você disse isso.
Tem alguma ideia? Marina hesitou. A ideia que tinha parecia um pouco louca. Quero ir ao shopping, conversar com Dona Zilda. Ela sabe alguma coisa. Se não soubesse, não teria me avisado. É arriscado. Se aquela mulher te vir, vou ter cuidado. Não vou entrar pela entrada principal. Natália suspirou. Tudo bem, mas cuidado. E me liga assim que descobrir qualquer coisa. Marina desligou e foi se preparar. Vestiu roupas discretas, calça jeans escura, jaqueta cinza com capuz. Prendeu o cabelo sob um lenço. No espelho, uma mulher estranha a encarava, pálida com olheiras, mas com uma determinação no olhar. Chegou ao shopping em 20 minutos. Estacionou não no lugar habitual, mas no estacionamento distante, perto da saída de serviço, aquela mesma por onde havia saído na véspera. A porta estava fechada. Marina ficou por perto, fingindo falar ao telefone. Alguns minutos depois, a porta se abriu e saiu um carregador com caixas vazias. Marina rapidamente escorregou para dentro antes que a porta fechasse. O corredor familiar, luz fraca, cheiro de produto de limpeza, o zumbido das geladeiras. Marina passou pela porta com a placa sala de descanso. Agora estava quieto por trás dela. Era cedo. Todos estavam nos seus postos. Ela chegou até a porta que dava para o salão do supermercado e espreitou com cuidado. Os caixas eram visíveis dali. 3 aparelhos em fila. No primeiro, uma garota jovem. No segundo, ninguém. No terceiro, Dona Zilda. Ela estava sentada no seu lugar, passando as compras dos poucos clientes da manhã. Marina esperou a fila acabar, depois saiu de trás da prateleira e se aproximou do caixa. Dona Zilda, ela chamou baixinho. A caixa levantou a cabeça e ficou paralisada. Em seus olhos brilhou um susto. Meu Deus, Marina, o que você está fazendo aqui? Preciso conversar com a senhora. Por favor, é muito importante. Dona Zilda olhou em volta, nervosamente ajeitou o colarinho da camisa do uniforme. Espera, daqui a 5 minutos é meu intervalo. Sai e me espera lá fora no banco perto da fonte. Eu vou. Marina acenou e saiu pela entrada principal. Encontrou o banco perto de uma pequena fonte em frente ao shopping. A água murmurava. Os pombos andavam na beira. Ela sentou e esperou. Dona Zilda apareceu 7 minutos depois. Vinha depressa, tirando o colete do uniforme e dobrando dentro da bolsa. Sentou ao lado de Marina, soltou um suspiro pesado. Você ouviu ontem? Ela perguntou diretamente, sem preâmbulos. Ouvi. Achei que sim. Você saiu de lá branca como papel. Marina olhou para a mulher idosa. Rugas gentis ao redor dos olhos, cabelos grisalhos, rosto cansado. Uma mulher comum, das que há milhares. E ela havia arriscado tudo por ela. Por que a senhora me ajudou? Perguntou Marina. A gente mal se conhece. Dona Zilda ficou em silêncio por um momento, olhando para a fonte. Vivi 30 anos com o meu marido. Era um homem bom, gentil, mas depois adoeceu. E eu cuidei dele por 3 anos. Quando ele morreu, pensei, acabou, a vida acabou. Mas precisava continuar de algum jeito. A aposentadoria não dava. Vim trabalhar aqui no caixa do supermercado. Ela parou, reunindo os pensamentos. E aí estava eu na sala de descanso, almoçando. E essa menina, Cristiane, é o nome dela, fica tagarelando sem parar. Fica se vangloriando que ganhou um anelzinho, umas brinquinhos, amante rico, generoso. O marido dela, diz ela, a esposa é uma boba, não vê nada, logo vai se divorciar e ele casa comigo. Marina fechou as mãos em punhos. Aí ela começa a contar o plano. Ria, satisfeita da vida. E eu ficava sentada ouvindo e percebi que ela estava falando do seu marido. Eu já vi vocês juntos tantas vezes aqui no supermercado. Você o chamava pelo nome, Roberto, Robertinho, e ela usava o mesmo nome. Foi aí que entendi que era sério. E a senhora decidiu me avisar. Mas o que eu ia fazer? Ficar quieta? Eu nunca ia me perdoar. Você é uma mulher boa, Marina, educada, gentil. Sempre cumprimenta, pergunta como a gente está. Isso é raro hoje em dia. Marina sentiu as lágrimas chegando aos olhos.
As primeiras em todo esse tempo. Obrigada. Não precisa agradecer. Você faria o mesmo no meu lugar. Ficaram em silêncio por um momento. Os pombos passeavam pelo calçamento, bicavam as migalhas. Dona Zilda, preciso da sua ajuda, disse Marina. Me conta tudo o que sabe sobre essa Cristiane. Onde ela trabalha, como é fisicamente, tudo que possa ser útil. A Caixa assentiu. Cristiane Lara, 26 anos, trabalha no setor de joias no segundo andar do shopping. Alta, magra, cabelo tingido de ruivo, bem chamativo. Unhas compridas, sempre com algum desenho. Batom bem vermelho, não tem como errar. Marina gravava cada palavra. Há quanto tempo ela trabalha aqui? Uns um ano, mais ou menos. Antes estava em outro lugar, não sei onde. A colocaram no setor de joias porque tem muito jeito para falar. Consegue vender qualquer coisa. A chefia gosta dela, sempre bate a meta de vendas. E com Roberto? Faz quanto tempo? Dona Zilda balançou a cabeça. Não sei ao certo, mas ela começou a se gabar uns 5 meses atrás. No começo, nas entrelinhas, depois foi ficando cada vez mais explícita. Achei que fosse invenção. Gente jovem gosta de se enfeitar. Mas depois eu ouvi ela falando ao telefone. Robertinho, Robertinho, com uma voz de mel. Aí entendi que era sério. 5 meses. Meio ano atrás, Roberto havia começado a chegar mais tarde. Meio ano atrás, havia começado a levar o celular ao banheiro. Tudo se encaixava. Ela mencionou onde eles se encontram? Uma vez falou que ele aluga um apartamento. Em algum lugar perto do centro, ela consegue ir e voltar no horário de almoço. Aluga um apartamento. Marina pensou no dinheiro que Roberto sacava da conta todo mês para despesas do trabalho, como dizia. Ela nunca perguntou para quê exatamente. E a pulseira? Ela falou qual seria. Falou de prata com pedrinha azul. Disse que ia pegar do próprio setor de joias e enfiar na sua bolsa enquanto você estivesse no setor de laticínios do supermercado. E a segurança está sabendo? Não, que isso. A segurança é honesta. Eles não sabem de nada. Cristiane está contando que vai parecer um furto comum. Você vai sair com a pulseira na bolsa, o alarme vai disparar, eles vão te reter. Aí polícia, boletim, ficha criminal. Marina assentiu. O plano era simples e cruel, e quase teria funcionado se não fosse por aquela mulher idosa de olhos bondosos. Dona Zilda, quero pedir mais uma coisa à senhora, disse ela. Pode ser perigoso e eu vou entender se recusar. Fala. Amanhã, no sábado, vou vir ao shopping como sempre, no meu horário habitual, mas com a minha amiga advogada e um policial. Queremos pegar a Cristiane com a mão na massa quando ela tentar enfiar a pulseira. Preciso de uma testemunha. Alguém que possa confirmar que a Cristiane pegou a pulseira do setor de joias e veio atrás de mim até o supermercado. Dona Zilda ouviu com atenção. Marina via ela pensar, pesar. O emprego, a idade, o risco. Vou fazer isso, ela disse afinal. Só me diz o que precisa. Tem certeza? Se algo der errado, tenho certeza. A Caixa se endireitou e em seus olhos surgiu uma determinação. Tenho 63 anos, Marina. Já tenho minha aposentadoria, os filhos cresceram. O que tenho a perder? Essa menina acha que pode destruir a vida das pessoas e rir da cara delas, que aprenda que nem tudo vai ficar impune. Marina apertou sua mão. Obrigada. Nunca vou esquecer isso. Não me agradeça antes da hora, vamos combinar como vamos fazer. Ficaram sentadas no banco por mais meia hora, acertando os detalhes. Dona Zilda avisaria Marina quando Cristiane saísse do setor de joias. Elas tinham trocado os números. Quando Cristiane fosse em direção ao supermercado, a Caixa mandaria uma mensagem. Isso daria a Marina e seus parceiros tempo para se preparar. E a segurança? Perguntou Marina. Eles vão me reter na saída se o alarme disparar. Vou falar com o Vitor, o chefe do turno. É um cara normal, honesto. Vou explicar a situação. Ele vai ajudar. A senhora confia nele? Como em mim mesma. A gente trabalha lado a lado há 3 anos. Ele não gosta de história feia. Se souber que a Cristiane está metida em estelionato, ele mesmo vai pegar ela pela gola.
Marina assentiu. O plano ia tomando forma, ficando real. Na véspera, ela era uma vítima que não sabia o que fazer. Hoje estava se preparando para reagir. Preciso ir, disse Dona Zilda olhando para o relógio. O intervalo está acabando. Até amanhã. Até amanhã, Marina, e mais uma vez obrigada. A Caixa sorriu com calor, um sorriso maternal, e caminhou de volta para o shopping. Marina a acompanhou com o olhar e pensou em como a vida era estranha. O homem em quem mais confiava, o marido, havia se revelado um traidor. E uma mulher quase desconhecida tornara-se sua salvação. Ela pegou o celular e ligou para Natália. Anota, disse ela quando a amiga atendeu. Cristiane Lara, 26 anos, setor de joias. Cabelo ruivo, unhas compridas, batom vermelho, pulseira de prata com pedras azuis. Tem uma testemunha, a Caixa do supermercado. Ela vai ficar de olho na Cristiane e nos avisa. Ótimo! A voz de Natália estava pragmática. Repasso as informações ao meu contato na polícia. Ele vai acionar a delegacia local para deixar tudo oficial. Amanhã de manhã, vamos estar no lugar. Você chega como sempre. A que horas você costuma ir? Às 11. Bom, a gente vai estar te esperando no carro, um sedã cinza no estacionamento distante, perto da saída de serviço. Quando você estiver no lugar, me manda mensagem. A gente entra logo depois. E se o Roberto também vier, melhor ainda, pegamos os dois. Marina fechou os olhos. Pegar os dois. Roberto, o marido com quem vivera 15 anos, a quem havia amado, em quem havia confiado, para quem cozinhava jantares e lavava camisas. Marina, você está bem? Perguntou Natália. Estou, vou aguentar. Você está sendo incrível. Outra no seu lugar já estaria em crise ou afundada na depressão e você está agindo. Marina sorriu sem alegria. Não tenho escolha. Se eu não agir, eles me destroem. Não vão destruir, a gente não vai deixar. Segura firme. Até amanhã. Marina guardou o celular e se levantou do banco. O sol já estava alto. O dia prometia ser quente. Ela olhou para a fachada do shopping. As portas de vidro, os cartazes de publicidade, as pessoas entrando e saindo. Um lugar comum, onde havia feito tantas compras. Amanhã, ele se tornaria o lugar onde seu destino seria decidido. Ela entrou no carro e foi para casa. Precisava se preparar para a noite, para o aniversário de casamento, para o jantar com o homem que queria destruí-la. Em casa, Marina foi se dedicar metodicamente ao preparo da comida. As mãos trabalhavam sozinhas. Cortavam o frango, descascavam os cogumelos, lavavam o tempero. Ela fazia exatamente o que havia planejado antes mesmo de tudo isso acontecer. Só que agora, cada movimento tinha um sentido diferente. Que Roberto pense que tudo está indo como planejado. Que me considere uma boba que nada enxerga. Amanhã ele vai saber o quanto estava errado. Por volta das 6 da tarde, o jantar estava pronto. Frango ao molho de creme, aquele mesmo para o qual havia ido buscar o creme de leite. Salada, bolo de chocolate, desta vez sem sal no lugar do açúcar. Marina pôs a mesa, acendeu as velas nos castiçais, aqueles que a vizinha havia emprestado uma vez e nunca mais pediu de volta. Tirou uma garrafa de vinho, taças altas. Tudo como 15 anos atrás, mas completamente diferente. Roberto chegou às 7, como havia prometido. Entrou no apartamento, viu a mesa posta e parou na soleira. Ficou bonito, ele disse. Me esforcei. Ele se aproximou e a beijou desajeitadamente na bochecha. Marina se forçou a não recuar. Feliz aniversário, ele disse. Feliz aniversário. Eles sentaram à mesa. Roberto encheu as taças, levantou a sua. Por nós. Por nós, Marina repetiu. O vinho estava adstringente e amargo na língua. Ou era a impressão? Gostoso, disse Roberto, experimentando o frango. Como naquela vez, você lembra? Claro, nosso primeiro aniversário. Você ainda errou no bolo. Ele sorriu e por um segundo, Marina viu nele aquela pessoa que um dia havia amado. Aquele que ria com ela dos próprios erros. Desta vez não errei, ela disse. A gente vai ver. Eles conversaram sobre amenidades.
Roberto contava coisas do trabalho, provavelmente inventadas. Marina acenava, sorria na hora certa. Por dentro havia apenas um vazio, frio e retumbante como o ar do inverno. Depois do jantar, ficaram no sofá. Roberto assistia à televisão. Ela folheava uma revista sem ver as páginas. Uma noite comum. 15 anos de noites assim. "Você vai ao supermercado amanhã?" Ele perguntou de repente. Marina levantou a cabeça. O rosto dele estava calmo, indiferente. Uma pergunta comum. Sim, como sempre. Bom. Ele voltou para a televisão. Marina olhava para o seu perfil e pensava: "Você está esperando por isso? Esperando eu ir ao supermercado para que a sua Cristiane possa me enfiar a pulseira na bolsa? Você já imagina como vão me colocar as algemas, como você vai fingir choque e indignação, como vai pedir o divórcio e ficar com tudo. Mas você se enganou, Roberto. Se enganou muito. Estou cansada", ela disse, levantando. "Vou dormir." "Vai. Boa noite." Ele nem se virou. A manhã de sábado amanheceu ensolarada e fria. Marina acordou cedo. Na verdade, quase não havia dormido. Ficou na escuridão ouvindo a respiração de Roberto e passando mentalmente por cada detalhe do plano. Cada passo, cada possibilidade de dar errado, como reagir às surpresas. Roberto saiu pela manhã, disse que ia ao escritório por um tempo, verificar uns documentos. Marina sabia que era mentira. Provavelmente foi encontrar a Cristiane uma última vez, acertar os detalhes, garantir que tudo estava pronto, ou simplesmente queria estar por perto quando sua esposa fosse detida por furto. Ela não o deteve, não fez perguntas, apenas acenou, o beijou no rosto ao se despedir. Ele nem percebeu que seus lábios tremeram. Quando a porta se fechou atrás dele, Marina tirou o celular e escreveu: "Natália, ele foi embora. Estou saindo em breve." A resposta chegou em 1 minuto. "Já estamos no lugar. Sedã cinza no estacionamento distante, perto da saída de serviço. Boa sorte." Marina tomou banho e se vestiu. Escolheu roupas comuns, jeans, suéter claro, sapatos confortáveis. Pegou a bolsa habitual, grande de couro com a abertura fácil, aquela mesma em que era tão fácil enfiar qualquer coisa. Antes de sair, parou diante do espelho do corredor. Uma mulher de 43 anos a encarava. Não velha, mas já com ruguinhas no canto dos olhos e fios prateados nos cabelos escuros. A mulher que o marido chamara de boba, a mulher de quem ele queria se livrar. Marina endireitou as costas. Hoje essa mulher vai reagir. Ela saiu de casa e entrou no carro. As mãos tremiam levemente enquanto colocava a chave na ignição. Respiração funda. Inspirar. Expirar. Vai ficar tudo bem. Ela não está sozinha. Chegou ao shopping no tempo habitual. 15 minutos. Estacionou no lugar de sempre, terceira fileira perto do pilar. Igual a todo sábado dos últimos 3 anos. Nada fora do comum, nada suspeito. Antes de sair do carro, escreveu para Dona Zilda: "Estou aqui." A resposta veio quase imediatamente. "Cristiane está no setor de joias. Ainda está sentada. Aviso quando sair." Marina guardou o celular no bolso, não na bolsa onde a Cristiane poderia ver, e saiu do carro. O shopping a recebeu com o frescor habitual e a música suave. Sábado, quase 11 da manhã. Havia mais gente do que nos dias úteis, mas ainda sem multidão. Marina entrou no supermercado, pegou um carrinho e seguiu seu trajeto habitual. Seção de legumes, padaria, mercearia. Ela ia colocando produtos no carrinho, tentando parecer o mais natural possível. No setor de laticínios, ela parou. Ficou diante da vitrine dos iogurtes e começou a examinar os rótulos. O coração batia tão forte que parecia que todos ao redor podiam ouvir. O celular no bolso vibrou. Mensagem de Dona Zilda. Saiu do setor de joias. Vai para a escada rolante. Marina escreveu rapidamente para Natália. Começou. A resposta chegou. Estamos entrando. Marina continuou parada diante dos iogurtes. Pegou um potinho, examinou, colocou de volta. Pegou outro. Ações comuns de uma compradora comum. Pelo canto do olho,
Ela notou um movimento à direita. Uma moça alta e magra com cabelos ruivos bem chamativos caminhava entre as prateleiras do supermercado, fingindo examinar os produtos. Unhas compridas com algum desenho elaborado, batom vermelho vivo. A Cristiane, exatamente como Dona Zilda havia descrito, impossível não reconhecer. Marina se forçou a não olhar para ela. Continuou escolhendo iogurtes como se a decisão entre morango e pêssego fosse a mais importante de sua vida. A Cristiane se aproximou. Marina ouvia o bater de seus saltos no piso. O coração afundou. A moça parou perto dela, diante da vitrine do requeijão, se estendeu para pegar uma embalagem, ficando muito próxima de Marina. Esta sentiu o perfume dela, doce, enjoativo, sufocante, e nesse momento ela viu. A mão da Cristiane deslizou em direção à sua bolsa. Rápida, hábil, quase imperceptível. Algo brilhou entre os dedos. Para! Soou uma voz forte vinda da lateral. A Cristiane se estremeceu e se virou. 2 homens de roupa comum e uma mulher se aproximavam depressa. Marina reconheceu a amiga de imediato, mesmo sem tê-la visto em 2 anos. O que está acontecendo? A Cristiane recuou um passo. Seu rosto empalideceu sob a camada de maquiagem. Eu não fiz nada. As mãos, disse um dos homens com secura tirando a carteira. Polícia, você está detida sob suspeita de tentativa de estelionato. O quê? Vocês estão loucos? Trabalho aqui. Sabemos onde você trabalha, disse o segundo policial. E sabemos que estava planejando enfiar um objeto furtado na bolsa desta mulher. A Cristiane olhou assustada ao redor. Em volta, já havia começado a se juntar uma roda de pessoas. Compradores, funcionários. Alguém filmava com o celular. É mentira, ela quase gritava. Eu não roubei nada, podem revistar, não tem nada comigo. Vamos revistar, assentiu o policial. Abra a mão. A Cristiane fechou o punho, apertou contra o peito. Não tem direito. Tem. Abra a mão ou vamos usar a força. Por alguns segundos ela ficou imóvel. Depois, lentamente, abriu os dedos. Na palma da mão estava uma pulseira, de prata com pedras azuis, aquela mesma que Dona Zilda havia descrito. Isso não é o que você está pensando. A voz da Cristiane deu uma rachada. Eu só queria mostrar para uma cliente. Chega! O policial colocou as algemas nela. Venha conosco. Marina ficou olhando enquanto levavam a Cristiane. As pernas bambas, um zumbido nos ouvidos. Ela se agarrou à borda da vitrine para não cair. Marina, Natália se aproximou e segurou seu braço. Está bem? Está se sentindo bem? Não sei, ela respondeu com honestidade. Acho que sim. Você foi incrível. Conseguimos. Marina acenou. Conseguimos, mas ainda não havia acabado. E o Roberto? Ela perguntou. Ele está aqui. Natália acenou para algum ponto adiante. Estava perto da entrada do shopping, esperando. Quando viu que detivemos a Cristiane, tentou sair, mas nossos rapazes o interceptaram. Marina se virou. Perto da entrada principal estavam mais 2 policiais. No meio deles, Roberto. Seu rosto estava branco como papel, os lábios comprimidos numa linha fina. Ele a olhava, e em seus olhos havia medo. Marina foi devagar em direção a ele. Natália seguiu a um passo atrás, dando-lhe espaço. Roberto viu que ela se aproximava e tentou dizer algo. Marina, eu posso explicar. Ela parou a 2 passos de distância, olhou para aquele rosto, familiar tão próximo em outro tempo, e não sentiu nada. Nem raiva, nem dor, nem sequer satisfação. Apenas vazio. Explicar, ela repetiu. Explicar como você queria me colocar na cadeia, como me chamou de boba. Como ria com sua amante planejando me tirar tudo. Roberto ficou ainda mais pálido. Você ouviu? Ouvi cada palavra. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso não é o que você está pensando. Eu não queria. Foi tudo ela, a Cristiane. Ela me convenceu. Cala a boca. Marina levantou a mão. Não quero ouvir suas justificativas. Ela se voltou para os policiais. Levem ele. Roberto foi conduzido para fora.
Na saída, ele se virou e a olhou com súplica, com desespero. Marina desviou o olhar. Dona Zilda apareceu ao seu lado, como se tivesse surgido do nada. Pegou sua mão e apertou com os dedos quentes e secos. Está tudo bem, querida. Acabou. Marina a olhou e, de repente, sentiu algo partir dentro de si. As lágrimas vieram sozinhas, quentes, salgadas, irresistíveis. Ela chorava, e Dona Zilda a abraçava, passava a mão pelas costas e murmurava algo reconfortante, como se falasse com uma criança pequena. Depois veio a delegacia. Depoimentos, protocolos, perguntas sem fim. Natália estava ao seu lado, ajudando, orientando, verificando que tudo fosse feito de acordo com a lei. Dona Zilda também prestou depoimento. Contou tudo o que havia ouvido na sala de descanso, tudo o que sabia sobre o plano da Cristiane e do Roberto. A Cristiane foi indiciada por tentativa de estelionato e furto. Roberto, por cumplicidade. Ambos foram detidos até o julgamento. Marina voltou para casa no final da tarde. O apartamento a recebeu com aquele silêncio que ela tanto havia temido após ouvir a conversa. Mas agora, esse silêncio era diferente. Não ameaçador, libertador. Ela percorreu os cômodos acendendo as luzes. A cozinha onde tantas vezes haviam tomado café juntos. A sala onde passavam as noites assistindo televisão. O quarto onde dormiram na mesma cama por 15 anos. Tudo estava como antes, e tudo era diferente. Marina sentou na cama e olhou para a foto de casamento que estava de cara para baixo na mesinha de cabeceira. Pegou-a, olhou para os rostos jovens e felizes. Depois abriu a gaveta da mesinha e guardou a moldura lá dentro, no fundo. Ela entrou com o pedido de divórcio uma semana depois. Roberto não resistiu depois de tudo que havia vindo à tona. Não tinha nem chances nem vontade de lutar. O apartamento ficou com Marina. Havia sido comprado antes do casamento com o dinheiro dos pais dela. Roberto sabia disso, e sabia que, numa disputa judicial limpa, não teria como reivindicar o imóvel. Por isso havia inventado o plano com a ficha criminal. Uma condenação por furto prejudicaria gravemente a posição de Marina no processo, manchando sua reputação diante da justiça e dificultando qualquer defesa dos seus direitos. O julgamento aconteceu 3 meses depois. A Cristiane recebeu 2 anos de pena suspensa, Roberto, 1 ano e meio. Marina esteve presente à audiência, mas não olhou para o ex-marido. Não queria ver seu rosto ou ouvir sua voz. Esse capítulo de sua vida estava encerrado. Após o julgamento, ela saiu para a rua e respirou fundo o ar frio do início do inverno. Natália estava ao seu lado. "Como você está?" perguntou a amiga. "Estranho", respondeu Marina. 15 anos e acabou assim. Eu achei que ia sentir alguma coisa. Não sei. Talvez tristeza ou alívio, mas sinto apenas vazio. É normal. Com o tempo vai ficando mais fácil. Marina acenou. Talvez, ou talvez aquele vazio ficasse com ela para sempre, como uma cicatriz de uma ferida que sarou, mas não desapareceu. Ela foi ao shopping, não para comprar, apenas assim. Encontrou Dona Zilda no lugar habitual atrás do caixa do supermercado. "Marina." A caixa abriu um sorriso. "E o julgamento?" "Tudo bem, condenaram os 2. Ainda bem. Foi justo." Marina tirou da bolsa uma caixa grande, bonita, amarrada com fita. "É um bolo." "Fiz eu mesma." Dona Zilda levantou as mãos. "Ah, para quê? Não precisava." "Precisava, a senhora me salvou. Se não fosse a senhora..." Ela não terminou. A garganta se fechou. Dona Zilda saiu de trás do caixa, contornou a esteira e a abraçou. "Está tudo bem, querida, já passou tudo." Marina a abraçou de volta. Aquela mulher quase desconhecida havia feito por ela mais do que o homem com quem vivera 15 anos. Desde então, se passou 1 ano. Marina continuou morando no apartamento, sozinha, mas não solitária. Ela retomou as amizades antigas, fez novas. Natália tornou-se sua amiga próxima. Elas se encontravam toda semana, iam ao cinema, a cafés, simplesmente passeavam pela cidade. E em cada data especial,
No Ano Novo, no Dia da Mulher, no aniversário de Dona Zilda, Marina aparecia no shopping com um bolo. Ficavam na sala de descanso, tomavam chá e conversavam sobre a vida, sobre o passado que precisava ser deixado para trás, sobre o futuro que ainda estava por vir. Certa vez, Dona Zilda disse a ela: "Sabe, Marina, eu fico pensando, e se você não tivesse esquecido o creme de leite, tivesse vindo no sábado como sempre, tudo teria acabado diferente." Marina sorriu. "Eu também fico pensando nisso. Estranho, né? O creme de leite esquecido me salvou." "Não foi o creme de leite", balançou a cabeça Dona Zilda. "Você se salvou sozinha. O creme de leite só te deu uma chance. E você aproveitou." Marina ficou pensando nessas palavras. Talvez a velha tivesse razão. Talvez não fossem as coincidências que importavam, mas a forma como a gente reagia a elas. Ela poderia ter ouvido aquela conversa e não ter feito nada, ter se assustado, se perdido, desistido. Mas não desistiu. Ela se levantou, recolheu as xícaras vazias. "Preciso ir, obrigada pelo chá." "Obrigada a você, querida, pelo bolo e pela companhia." Marina saiu do shopping e parou na calçada. O sol da primavera brilhava forte. Os pássaros cantavam nas copas das árvores. Um dia comum, uma vida comum. Mas agora era a vida dela, a que ela mesma havia escolhido. Ela sorriu para o sol e caminhou até o carro. Pela frente, havia um dia inteiro cheio de possibilidades, e ela não pretendia deixá-lo escapar. Obrigado por ouvir esta história. Aqui é o canal Recanto das Histórias. Pedimos desculpas por eventuais erros. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, se inscrevam no canal.